Por que levamos tudo tão a sério? O que aconteceria se você descobrisse que sua identidade é só um papel em uma peça improvisada? E se a dor que você sente for apenas um lembrete de que você esqueceu que está brincando? A vida é um espetáculo mágico, mas a maioria das pessoas assiste com os olhos vendados. Alan Watts. Vivemos como quem está sendo avaliado o tempo todo, como se houvesse um juiz invisível tomando nota dos nossos fracassos, prontos para nos condenar. Somos adultos responsáveis, sérios, comprometidos com metas e boletos. Mas em que momento exatamente deixamos de ser aquele garoto ou garota que inventava mundos com uma caixa de papelão e chamava isso de castelo? É aqui que Alan Watts nos desmonta, com um sorriso nos lábios e uma bomba filosófica no colo. Ele não diz que a vida é simples. Ele diz que ela é uma brincadeira séria, um jogo cósmico, onde todos nós vestimos fantasias, mas esquecemos como tirá-las. A proposta deste vídeo não é ensinar você a vencer esse jogo, porque, na verdade, não há como vencer. A única forma de hackear a vida é parar de tentar vencê-la. Parece loucura, não? Mas às vezes a sanidade está no meio do delírio, e é lá que vamos caminhar juntos. Vou te guiar por 5 capítulos, não para te ensinar como viver, mas para lembrar do que você já sabia quando era criança. Vamos rir da tragédia, duvidar da identidade, dançar com o imprevisto e, por fim, contemplar a morte como quem troca de roupa para um novo espetáculo. Se você chegou até aqui é porque algo em você já cansou da superfície. Então feche a porta, diminua a luz e vem comigo. Você se lembra de quando brincar era o suficiente? Quando a vida ainda não precisava fazer sentido, ela só precisava ser sentida. Havia uma pureza quase mística naquele faz de conta, um universo onde bastava uma toalha amarrada no pescoço para virar herói, um graveto para se tornar uma espada e um olhar para transformar o outro em cúmplice de um mundo invisível. Mas então, alguma coisa quebrou. Não foi de uma vez, foi aos poucos, uma nota vermelha, uma crítica do pai, uma humilhação no pátio da escola, e começamos a entender, em silêncio, que aquele jogo tinha regras mais rígidas, que ser você mesmo nem sempre era suficiente, que rir alto demais incomodava, que chorar era fraqueza, e brincar passou a parecer perda de tempo. Alan Watts dizia que a vida é como música. Você não escuta uma sinfonia só para chegar à última nota. O prazer está no tocar, no improvisar, no fluxo. Mas veja o que fizemos com isso. Transformamos a vida em escada. Suba, 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 até onde? Estudamos para passar, trabalhamos para comprar, compramos para provar, provamos para receber aplausos de um público que também está fingindo não estar cansado. A infância foi sendo silenciada por metas, a espontaneidade trocada por máscaras. E aquilo que antes era teatro criativo virou uma encenação forçada. De repente você não está mais brincando de adulto. Você é o adulto. Com contas vencidas, um vazio existencial e um olhar que, de tão treinado a buscar produtividade, esqueceu como enxergar poesia. E é aí que começa o sofrimento. Não a dor, essa é inevitável, mas o sofrimento, esse tipo de agonia silenciosa que nasce da confusão entre o jogo e a identidade. Watts fala disso como um ator que se perde no papel. Imagine um comediante que esquece que está no palco, que leva os xingamentos do público para o coração, que acredita que o erro de roteiro é culpa dele, como pessoa, e não parte do espetáculo. É isso que fazemos. Nos tornamos atores de método da existência. Absorvemos as críticas como se fossem verdades eternas. Defendemos nossos cargos, nossas poses, nossas certezas, como quem luta por sobrevivência. E quanto mais tentamos ser sérios, corretos, perfeitos, mais distantes ficamos da leveza de apenas estar, a leveza de quem sabe que está interpretando, mas não precisa acreditar no papel o tempo todo. A realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. Albert Einstein. Parece que todo o sistema foi desenhado para nos treinar no esquecimento. Você já reparou nisso? Quando criança, você era criativo, mas a escola premiava quem obedecia. Na adolescência, você questionava tudo, mas o mundo elogiava quem se encaixava. Na fase adulta, você começou a morrer em prestações, chamando isso de amadurecimento. Mas não se engane,
O seu impulso para rir à toa, para dançar sem música, para deitar no chão e olhar o teto como se fosse um céu, isso ainda existe aí dentro. Só foi enterrado sob uma avalanche de exigências, traumas e medos. E é isso que Alan Watts propõe. Uma exumação, um resgate. Não para voltar a ser criança, mas para lembrar como ela via a realidade. Para olhar o mundo sem a armadura da autoproteção. Você já viu o brilho nos olhos de alguém que está completamente presente no que está fazendo? Não importa se é dançando, cozinhando, montando um quebra-cabeça. Essa pessoa não está correndo atrás de aplausos. Ela está ali, inteira, dissolvida na experiência. É isso que perdemos, a entrega. Hoje fazemos tudo com um olho na câmera e o outro no relógio. Vivemos tentando acertar a vida. Mas a vida, meu amigo, não é um problema de matemática, é uma dança. E ninguém dança certo. Você só dança. O sofrimento começa quando você para de dançar porque está preocupado com o que os outros vão pensar dos seus passos. Quando você se compara, quando acredita que está atrasado, quando transforma a vida em corrida e você em um corredor exausto com os pés sangrando e o olhar perdido. Mas não precisa ser assim. Você pode, aqui e agora, lembrar. Não como quem descobre algo novo, mas como quem reencontra uma foto antiga e diz: "Ah, era isso que eu era isso que eu sabia." Talvez o segredo não seja evoluir, mas desaprender. Desaprender a vergonha, desaprender o medo do ridículo, desaprender essa ideia doentia de que é preciso merecer existir. E sabe o que acontece quando você desaprende? Você começa a jogar de novo. A vida volta a ter cor. O sofrimento vira curiosidade. A rigidez vira dança. E aí, quando te perguntarem o que você está fazendo com sua vida, você poderá sorrir e dizer: "Estou brincando, mas dessa vez, conscientemente." Agora me responda, você já sentiu que o maior obstáculo não está no mundo lá fora, mas dentro da sua cabeça? Às vezes o problema não é o que está acontecendo, mas como você interpreta, reage e se sabota. Existe uma técnica que ajuda a reorganizar os seus padrões de pensamento e te dá estrutura para tomar decisões conscientes com base em lógica, clareza e valores internos. Ela combina elementos da filosofia aplicada com neurociência moderna e exercícios de autoconhecimento prático. Muitas pessoas que estavam presas em ciclos de ansiedade, procrastinação ou impulsividade conseguiram finalmente assumir o controle da própria mente depois de aplicar esse processo. Deixamos um vídeo completo com todos os detalhes no nosso site. Se quiser entender como funciona, escaneie o QR Code na tela ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já parou para se perguntar: quem está fazendo essa pergunta? Essa voz na sua cabeça que agora está lendo essas palavras, ela é você ou é só o som da sua programação? Alan Watts não tinha medo de cutucar a ferida mais sensível do ego, a ilusão de que somos aquilo que pensamos ser. Para ele, essa figura que você chama de eu, com seu nome, sua história, seus fracassos e vitórias, não passa de uma máscara, uma persona no palco, uma fantasia bem costurada. Mas há algo por trás disso, algo que observa o personagem, o jogador invisível, e é aí que a verdade começa a doer. Porque se você não é o personagem, então quem é você? Somos viciados em identidade. Desde cedo aprendemos a nos definir. Sou tímido, sou ansioso, sou artista, sou filho de fulano. Repetimos isso tantas vezes que esquecemos. Essas são roupas, não a pele. Roupas que vestimos para transitar por esse teatro chamado sociedade. Mas quando essas roupas colam na carne, viram prisão. Você não nasceu ansioso. Você aprendeu a responder assim. Você não é sua tristeza. Ela é uma nuvem, e você é o céu. Alan Watts dizia que o maior truque da mente é nos fazer acreditar que somos nossos pensamentos, que somos a nossa história. Mas pense, se você pode observar seus pensamentos, então você não é eles. Quem observa está além. Quem sente não é o sentimento. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Rumi. A ideia é simples, mas devastadora. Você é a consciência por trás da performance. O palco silencioso onde todas as vozes, emoções e memórias aparecem e desaparecem. E aqui entra o hack. Quando você percebe que está jogando,
tudo muda. A ansiedade vira um personagem nervoso. A raiva vira um ator exaltado. O medo, um figurante que só queria um pouco de atenção. Você não precisa lutar contra eles, só precisa reconhecê-los, como quem assiste a um filme e sabe que, por mais intenso que seja o drama, aquilo é só uma projeção. Mas veja, isso não é sobre se distanciar da vida. Não é virar um robô zen imune à dor. É sobre se tornar íntimo de si, íntimo o suficiente para saber: esse pensamento está me visitando agora, mas ele não é quem eu sou. Essa dor está presente, mas ela não me define. Essa identidade é útil, mas não é eterna. O jogador invisível não rejeita o personagem, ele o honra, mas não o idolatra. Imagine que você está em um jogo de videogame. Você pode estar jogando com um guerreiro, um mago, um assassino, um rei, mas você sabe lá no fundo que você é o jogador com o controle na mão. O problema é que, na vida real, a maioria de nós esqueceu o controle no sofá e passou a chorar junto com o bonequinho na tela. Essa é a fonte de tanto sofrimento psicológico. Confundimos o jogo com a realidade. Nos agarramos às nossas histórias como quem se agarra a uma boia no naufrágio. Mas e se você soltasse? E se por um instante você parasse de tentar provar seu valor, defender seu nome, proteger sua imagem e simplesmente fosse, sem título, sem rótulo, só presença? Você já experimentou esse estado, mesmo que brevemente, talvez numa noite silenciosa, olhando o céu, ou em um abraço onde o tempo desapareceu, ou naquele momento em que você estava tão presente que até esqueceu que existia. Isso é o jogador. É essa consciência que não precisa se provar, porque ela é. É a parte de você que observa sem julgar, que acolhe sem explicar, que sabe sem pensar. Mas atenção, o ego vai lutar. Ele vai te lembrar de todas as suas dívidas, seus medos, sua imagem pública. Ele vai dizer que se você soltar o personagem, o mundo vai desabar. Deixe ele falar. Ele também faz parte do espetáculo, mas você não precisa acreditar em tudo o que ele diz. Watts comparava isso com o ato de rir de si mesmo no espelho. Aquele momento em que você percebe que estava tenso, fingindo, interpretando, e solta uma gargalhada libertadora. Porque percebeu: ah, era só eu brincando de ser alguém. É isso que ele chamava de leveza espiritual. Não se trata de fugir da vida, mas de dançar com ela sem se perder no personagem. O verdadeiro hack aqui não é descobrir quem você é, mas perceber quem você não precisa mais ser. Soltar as máscaras, desfazer as histórias e voltar para o silêncio do palco, onde tudo acontece, mas nada se prende. E então, nesse espaço entre um pensamento e outro, você percebe: o jogador não está perdido, ele apenas estava quieto, esperando você se lembrar de que ele ainda está aí. Existe um tipo de sabedoria que não pode ser ensinada em livros. Ela surge em meio à confusão, no tropeço, no silêncio desconfortável, antes de uma escolha importante. Essa sabedoria não tem forma definida porque ela se move com o caos. Ela é, como Alan Watts diria, música sem partitura. A maioria das pessoas vive como se a existência fosse uma sinfonia clássica, regida por um maestro invisível, com cada nota cronometrada, cada gesto ensaiado, cada silêncio previsto. Mas a vida não é Beethoven. Ela é jazz, improvisada, crua, espontânea. E é aí que muitos sofrem. Querem controlar o incontrolável. Querem garantias, previsibilidade, promessas. Querem que o outro reaja da maneira certa, que o tempo coopere, que as emoções obedeçam. Mas a vida, como uma criança rebelde, ri na nossa cara. Ela muda os cenários, apaga os roteiros, inventa personagens novos. Ela te tira da rota só para ver o que você faz. E aqui está a chave: não vence quem controla, vence quem improvisa. Improvisar não é desistir do rumo, é aprender a caminhar mesmo quando o chão muda de lugar. Watts chamava isso de a arte de fluir. Você já viu um rio se debatendo contra uma pedra? Ele simplesmente contorna, sem pressa, sem resistência. E com o tempo, ele a desgasta. A água é fluida, macia e adaptável, mas a água desgasta a rocha, que é rígida e não cede. O que é suave supera o que é duro. Lao Tzu. Viver com sabedoria não é se tornar invulnerável ao caos, é aprender a dançar com ele. E dançar com o caos exige uma qualidade rara: leveza, a capacidade de rir no meio da confusão.
de mudar de ideia sem sentir vergonha, de amar mesmo sabendo que vai doer, de tentar de novo, sem prometer nada. Mas atenção, leveza não é superficialidade. Pelo contrário, é preciso mergulhar fundo em si mesmo para encontrar leveza real. É aquela que nasce não da ignorância, mas da compreensão. Você compreende que o mundo é impermanente, então você para de exigir permanência. Você entende que o outro é imperfeito, então você para de se decepcionar. Você aceita que não controla tudo e, ironicamente, começa a viver melhor. A leveza não diz, nada importa. Ela sussurra, tudo importa, mas nada te prende. É como andar na beira de um abismo com os olhos abertos. Você sabe do risco, mas ainda assim, caminha. Porque entende que o medo não precisa te paralisar. Ele pode ser apenas o vento que te empurra para a frente. Há algo profundamente humano em rir durante uma tragédia, não por desrespeito, mas por reconhecimento. Estamos todos improvisando, ninguém tem as respostas certas, ninguém sabe o próximo acorde, e isso, longe de ser desesperador, pode ser libertador. Você não precisa ter um plano infalível, não precisa fingir estabilidade quando está em ruínas. Pode tropeçar, pode hesitar, pode até cair, mas levante com estilo, levante com música nos pés. Imagine um dançarino, ele erra o passo, mas ao invés de parar, ele incorpora o erro à coreografia. Ele transforma o tropeço em arte. E quem assiste nem percebe que aquilo foi um erro. Pareceu intencional, pareceu parte do jogo. A vida, meu amigo, é exatamente assim. O que você chama de fracasso pode ser só um improviso mal compreendido. Mas para isso é preciso perder o medo do ridículo, o medo de parecer perdido, o medo de não estar no controle. Watts dizia que o universo é uma brincadeira de esconde-esconde. A consciência se esconde de si mesma nas formas, nos papéis, nos egos, só para ter o prazer de se reencontrar. Mas às vezes a brincadeira vai longe demais. A gente se esquece que está brincando e começa a levar tudo a ferro e fogo. É por isso que improvisar é uma arte espiritual. É lembrar, no meio do caos, que você ainda pode sorrir, ainda pode dançar, ainda pode mudar a música. Improvisar é não endurecer quando tudo pede rigidez. É escolher ternura onde todos esperam dureza. É falar não sei com dignidade. É amar sem script. E talvez essa seja a sabedoria mais urgente dos nossos tempos. A de não quebrar por dentro toda vez que o mundo sair do eixo, porque o mundo vai sair do eixo. As pessoas vão te frustrar, o corpo vai falhar, a morte vai bater à porta, e ainda assim haverá música. Talvez dissonante, talvez triste, talvez silenciosa, mas se você escutar com atenção, ela estará lá, o som da sua alma tentando dançar, mesmo em meio aos escombros. Você já percebeu como a realidade parece mudar de forma dependendo do humor com que você a observa? Em dias bons, o mundo parece sorrir de volta. Em dias ruins, tudo vira ameaça. O trânsito parece pior. As pessoas mais rudes, você mais sozinho. Mas, e se isso não for apenas uma ilusão emocional? E se o jogo em si mudar de acordo com a forma como você joga? Alan Watts não acreditava em verdades absolutas. Para ele, a existência era um palco de improviso onde as regras, ao contrário do que nos disseram, não eram fixas. A maioria vive como se a vida fosse um tabuleiro imutável, onde as peças se movem seguindo comandos pré-estabelecidos. Estude, trabalhe, case, pague boletos, tenha filhos, morra. Mas isso é só um modelo, um roteiro coletivo escrito por quem veio antes e raramente questionado por quem vive agora. O problema não é o roteiro em si, é quando você acredita que ele é o único possível. E aí está a virada. A realidade não é um prédio de concreto. Ela é um cenário de teatro que muda conforme a cena, conforme o ator, conforme a intenção. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Anaís Ninveja. Duas pessoas passam pela mesma rua. Uma vê lixo, cinza, tédio, outra vê texturas, nuances, possibilidades. A rua é a mesma, mas o jogo interno de cada um é diferente. Logo, as regras do jogo externo também mudam. Isso não é apenas poesia, é percepção, é consciência moldando experiência. Watts dizia que somos todos sonhadores lúcidos num sonho coletivo. A diferença é que poucos sabem que estão sonhando. A maioria reage ao sonho como se fosse uma prisão,
mas quem acorda dentro do sonho começa a brincar. Você pode testar isso agora. Mude sua postura, solte os ombros, respire mais fundo, relaxe o olhar. Perceba como, sutilmente, o mundo ao seu redor responde a isso. As pessoas te olham diferente. Você se torna menos reativo. O ambiente parece mais macio. O mundo não mudou, você mudou, e isso foi suficiente. Watts diria que isso é como mudar o tom da música no meio da dança. Você ainda está na pista. Os passos continuam. Mas agora há outro ritmo, e os outros dançarinos, mesmo sem perceber, começam a acompanhar. Mas atenção, isso não é pensamento positivo. Não é sobre forçar alegria, negar tristeza, repetir mantras de autoajuda. É sobre assumir o papel de criador de regras, de entender que a forma como você responde à vida é o que escreve o manual do seu jogo, e esse manual pode ser reescrito, hoje, agora. Você pode decidir que errar não é fracasso, é feedback, que silêncio não é rejeição, é espaço, que o fim de algo não é morte, é respiração entre atos. E quando você muda essas pequenas regras internas, as consequências externas mudam junto. Você se aproxima de quem ressoa, afasta o que não faz mais sentido, atrai oportunidades inesperadas, começam a ver caminhos onde antes só via parede. Sabe por quê? Porque você parou de repetir o roteiro antigo, aquele que dizia: você não pode, você precisa merecer, você tem que ser o mesmo sempre. Você não tem que ser o mesmo, você não é o mesmo, nenhum rio é, nenhuma manhã é. Por que você seria? O mundo não está interessado em constância, ele pulsa em mudança, e você também. Mas nos ensinaram a ter medo disso, a confundir mudança com instabilidade, a pensar que só é confiável quem repete o mesmo papel todos os dias. Watts zombava dessa rigidez. Ele dizia que autenticidade não é ser o mesmo o tempo todo, é ser verdadeiro em cada momento, mesmo que isso signifique mudar. E é essa mudança que transforma as regras do jogo. Quando você começa a honrar sua verdade, em vez da expectativa dos outros, o jogo se curva. As pessoas ao seu redor reagem diferente. Algumas se afastam, outras se aproximam. O universo reorganiza as peças, não como punição, mas como resposta. A vida começa a te responder com mais sinceridade quando você para de mentir para si. Mas isso exige coragem, porque mudar o jogo assusta quem ainda está preso ao tabuleiro antigo. Você pode parecer estranho, rebelde, inconstante, mas no fundo o que você é livre. E liberdade sempre incomoda quem se contentou com a prisão confortável. Quer um exemplo prático? Observe como você lida com o tempo. A maioria vive correndo, com a sensação constante de estar atrasada. Mas o tempo é psicológico. Quando você desacelera por dentro, ele desacelera por fora. O tempo responde à presença, e a presença altera o jogo. Alan Watts falava disso como quem revela um segredo entre risadas. Como quem diz: vocês sabiam que ninguém está controlando isso de verdade, né? Vocês podem mudar as regras a qualquer momento, mas estão aí, sofrendo por não caber numa caixa que ninguém obrigou vocês a entrar. A verdade é, o jogo está sempre disponível para ser recriado, mas só quem percebe isso é quem para de buscar controle e começa a buscar consciência. E a consciência, meu amigo, é a maior trapaça do jogo, porque com ela você deixa de ser peão e se torna jogador, roteirista e até diretor. Você não precisa de permissão, só de presença. Então experimente. Hoje mude uma regra. Decida que vai responder com calma onde antes vinha com raiva. Decida que não precisa agradar quem não te vê. Decida que vai rir do tropeço em vez de se punir por ele. E perceba como o jogo te responde. Você já reparou como a palavra fim carrega um peso sagrado? Fim de relacionamento, fim de ciclo, fim da vida. Mas e se nenhum desses fins for realmente o fim? Alan Watts gostava de provocar dizendo que a morte não é o contrário da vida, mas o contrário do nascimento. A vida, essa coisa fluida que pulsa entre um sopro e outro, nunca acaba. Ela apenas muda de figurino, mas temos pavor dessa troca. Vivemos como se o corpo fosse nossa casa definitiva, como se o nome que carregamos fosse eterno, como se o palco não fosse desmontado ao final da peça.
Mas será mesmo? Pense comigo. Você sonha à noite. E nesses sonhos sente medo, alegria, excitação, perda. Mas quando acorda, você sorri, porque sabe que tudo era só um enredo. Agora imagine que a vida é um sonho um pouco mais persistente e que a morte é apenas o despertar. Para Watts, o medo da morte nasce do erro mais básico, acreditar que somos o personagem. Se eu sou o personagem, então a morte é o fim da história. Mas se eu sou o jogador, então a morte é só a hora de desligar o videogame ou começar uma nova partida. Tentar definir a si mesmo é como tentar morder os próprios dentes. Alan Watts. Você não pode encontrar o eu verdadeiro porque ele não está dentro da narrativa. Ele é a consciência por trás de tudo. Você é o palco, o roteiro, o ator e o público, ao mesmo tempo. A morte assusta porque ela nos despedaça. Tira de nós a fantasia de controle. Acreditamos que vamos desaparecer no nada. Mas o que é o nada? Feche os olhos agora. O que você vê? Escuridão? Mas repare, mesmo essa escuridão tem um sabor, uma textura. Você ainda está consciente dela. Então, será que o nada existe? Ou será apenas o nome que damos para aquilo que não conseguimos explicar? Watts dizia que a morte é como o intervalo entre duas músicas. Silêncio, mas não ausência. Um espaço onde o próximo som se prepara. E se for assim, por que tememos tanto? Talvez porque fomos treinados a valorizar demais a performance, a aplaudir o papel, a confundir a fantasia com a essência. Mas, de novo, você troca de roupa todos os dias, e nem por isso deixa de ser você. Você muda de opinião, de estilo, de cidade, de vida, e ainda assim algo em você permanece. Então por que seria diferente com a morte? A morte, ao contrário do que parece, pode ser o ato mais criativo da vida, a grande improvisação final, a entrega total, não como derrota, mas como confiança absoluta de que a peça continua, ainda que em outro teatro. E aqui está a reflexão mais desconcertante. Se você realmente compreendesse que a morte não é o fim, como isso mudaria sua forma de viver? Você se preocuparia tanto com o que pensam? Guardaria tantas palavras? Adiar-se-ia tanto? Se você soubesse que o palco vai ser desmontado amanhã, com que intensidade dançaria hoje? A consciência da morte não é para nos tornar mórbidos, é para nos tornar vivos. A morte esvazia as mentiras, limpa o cenário, faz com que o que é essencial brilhe, enquanto tudo o que era vaidade desaba. E quando você entende isso, você começa a morrer antes da morte. Mas no melhor sentido, morre a necessidade de agradar, morre o medo de errar, morre o apego a máscaras. E quem morre antes de morrer, nunca mais morre de verdade, porque já entendeu que a dança não depende do dançarino. Ela segue, ela pulsa, ela muda o figurino, o tom, o cenário, mas nunca se apaga. A última ilusão é a de que algo se perde, mas nada se perde, tudo se transforma. Você já não é o mesmo de 5 anos atrás, mas aqui está você, lendo, sentindo, vivendo. Algo em você permanece. Algo. Observa tudo. Esse algo não morre, porque nunca nasceu, apenas é. E quando você tocar essa verdade, mesmo que por um segundo, o medo vai se dissolver como fumaça. Não porque você tenha se tornado invencível, mas porque entendeu que nunca precisou vencer. A dança já era suficiente. Então, a vida é um jogo. Não no sentido leviano que banaliza, mas no sentido mais sério que existe, o da brincadeira sagrada. Brincadeira porque ela flui, muda, não se leva tão a sério. Sagrada porque cada instante contém o infinito. Você veio até aqui buscando entender como hackear esse jogo, mas talvez tenha percebido, como Alan Watts sugeria, que o verdadeiro hack não está em vencer, mas em lembrar que você nunca foi só o jogador. Você é o próprio jogo se jogando. Você é o cenário e o personagem. A dúvida e a resposta. O medo e o riso. O começo e o fim que se encontra no meio. Relembremos os passos. Você viu o quanto se perdeu do seu próprio brincar e como esse esquecimento é a origem da dor. Percebeu que sua identidade é só um figurino temporário e que há um eu invisível por trás das máscaras. Aprendeu que a leveza não vem da ausência de caos, mas da dança com ele.
Descobriu que as regras da realidade podem ser alteradas por pequenas mudanças internas. E, finalmente, entendeu que até a morte é uma metamorfose, não o fim da peça, mas o cair de uma cortina antes do próximo ato. Nada disso foi um manual. Foi um sussurro, um convite. A vida continua a nos desafiar, a nos confundir, a nos provocar. E tudo bem. Você não precisa saber o final para viver com presença. A sabedoria suprema é dançar com a incerteza, rir com o desconhecido e morrer com leveza no coração. Alan Watts. A partir de agora, você pode continuar como estava, repetindo os mesmos passos, ou pode aceitar o convite silencioso que a vida te faz todos os dias. Jogue diferente, com mais leveza, mais consciência, mais poesia, e se no meio do caminho esquecer, tudo bem também. O jogo sempre permite recomeços. Eu lembro exatamente da primeira vez que ouvi Alan Watts. Era madrugada, essas madrugadas estranhas, onde o silêncio parece mais barulhento que o dia. O vídeo começou do nada, por acaso, mas eu fiquei. Senti como se alguém estivesse falando comigo, por dentro, como se uma parte esquecida de mim estivesse sendo reanimada. Não era um conselho, era um despertar. Foi ali que percebi. Eu não estava sozinho na minha confusão. E mais que isso, a confusão não era um erro, era parte do jogo. Se esse vídeo te encontrou assim também, no silêncio de uma noite, no intervalo de uma crise ou num momento onde tudo parece ter perdido o sentido, saiba, você não está só. Tem mais gente jogando esse jogo com o coração na mão, tropeçando, improvisando, mas ainda dançando. E se você sentiu alguma coisa aqui dentro, algo que não tem nome, mas pulsa, como quem se lembra de algo que não sabia que tinha esquecido, então este vídeo cumpriu seu papel. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado se quiser acessar o conteúdo completo sobre o modelo de autotransformação que une neurociência e filosofia prática e que ajuda a desenvolver disciplina, clareza mental e direção real para a vida. Agora, se você ainda está aqui, talvez já tenha se esquecido de que isso é o YouTube. Pois é, a gente filosofando sobre a morte, e você aí de pantufa, com o celular na mão, atrasando o sono. Bonito isso. Então, antes que o algoritmo me jogue para debaixo do tapete, faz o seguinte. Curte esse vídeo se ele cutucou algo em você. Comenta com a sua pergunta mais existencial, mesmo que ninguém tenha a resposta. E se inscreve no canal, porque o próximo vídeo... Bom, tudo que eu posso te dizer é que ele começa com uma frase que nunca deveria ter sido dita em voz alta. E agora, antes que a música pare de tocar, feche os olhos, respira fundo e lembra. Você nunca foi só um personagem. Você é o palco, a dança e o silêncio entre os aplausos. O jogo não termina, ele apenas muda de forma.